Boa noite, paz seja com todos, amém? Espero que todos estejam bem, né? Sejam todos muito bem-vindos à nossa primeira live do nosso Jejum da Vitória. Lembrando, queridos, que hoje nós só vamos ter a live, né? Mas amanhã nós vamos ter o culto presencial e a live, né? É uma experiência que nós estamos fazendo, né? Para que nós possamos aí, em todo o tempo pregar a palavra do Senhor, porque é um mandamento do nosso Deus. Ide por todo mundo e pregue, né? O evangelho a toda criatura, aquele que crê e for batizado será salvo, né? Então, nós vamos aproveitar aí a internet, né? Que é uma bênção, né? Para aqueles que sabem usar, né? Para abençoar vidas. Então, sejam todos muito bem-vindos à nossa primeira live do nosso Jejum da Vitória. E hoje, nosso quarto dia da nossa campanha, né? O nosso tema é a força para não parar, né? Nós estamos nos baseando nesse Jejum da Vitória na vida de Daniel, né? A igreja quadrangular está se baseando aí no jejum de Daniel para que a gente possa também fazer esses 21 dias e alcançar a bênção do Senhor, né? E você que está entrando agora pela primeira vez aí nessa live, né? Não sabe o que é o jejum da vitória, né? Nós fazemos todo ano esse jejum, né? Durante 21 dias nós tiramos uma comida, nós tiramos uma bebida e nós também tiramos um hábito, né? Um hábito que sempre o nosso presidente ele estadual ele fala que nós poderíamos incluir. Se você não tem um hábito de ler a Bíblia todo dia, ou você pode tirar um hábito, ou você pode colocar. Então, esse de você ler a Bíblia todo dia seria um bom hábito para que você incluísse na sua vida. Amém? Então, nós vamos dar início aqui ao nosso culto online. Amém? E estejam atentos, porque da mesma forma como nós estamos presencial, o Senhor pode falar conosco e vai falar, né? Já falei o nosso tema aqui, o nosso tema hoje é a força para não pararmos, né? E nós precisamos de força, querido, porque nos tempos que nós estamos vivendo são tempos maus, tempo em que Jesus está para voltar e o inimigo ele está tentando paralisar muitas pessoas. Então, que você entre nesse jejum, né, e fique até o fim. Nós vamos aí até o dia 26, porque o nosso jejum começou no dia 6 e vai até o dia 26 desse mês, 21 dias, querido, para que nós possamos permanecermos firmes na presença do Senhor durante todo o resto desse ano que ainda falta. Porque a volta de Jesus está muito perto e nós precisamos da força do Senhor. Nós precisamos em todo o tempo estarmos firmes para podermos continuar e não parar. E o texto que eu quero ler nessa noite, ele se encontra lá no livro de Isaías, Isaías 40, versículo 31, né? E nós precisamos acreditar nessa palavra. Essa palavra, querida, a palavra de Deus, ela é verdadeira. A palavra de Deus, ela vai se cumprir. Uma coisa que eu tenho falado muito na igreja, né? Nós temos que sentir duas coisas ao lermos a palavra: alegria e temor. Alegria por quê? Porque as palavras do Senhor vai se cumprir. Queira você não, queira você sim ou não, a palavra vai se cumprir. E queira o diabo ou não, a palavra vai se cumprir. As promessas de Deus elas vão se cumprir na nossa vida. Mas também nós precisamos sentir temor, querido. Por quê? Porque a palavra vai se cumprir, né? E há muitas coisas na palavra de Deus, né, que dizem acerca de quem vai ficar fora do reino e quem vai permanecer fora do reino. Quem vai subir com Jesus e quem vai ficar. Então, eu e você nós temos que ter isso no nosso coração.
Nós temos que ter isso no nosso coração. Vai dar algumas interferênciazinhas aí, mas é porque é a primeira vez nós estamos nos adaptando, tá bom? Então, mas que você não saia da live, continue até o fim, porque não vai ser 1 hora de culto, né? Vai ser um pouco menos, porque nós não temos hoje louvor, não temos hoje algumas outras coisas, mas nós vamos ter a palavra, vamos ter a oração, e você também vai poder também fazer a sua oferta, você também vai poder dar o seu dízimo, né? Porque a obra do Senhor, ela precisa. Amém, queridos? Então, vamos lá. Isaías 40, versículo 31 diz assim: Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, né? Subirão com asas como águia, correrão e não se fatigarão, e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isaías 40, versículo 31. Amém? Então, queridos, no quarto dia de jejum da vitória, refletimos sobre algo que transformou Daniel em um homem extraordinário e consistente. Daniel, ele foi um homem extraordinário e consistente. E um detalhe, Daniel, querido, ele não foi para a Babilônia convidado. Daniel, ele foi para a Babilônia, querido, cativo. Ele foi levado prisioneiro, né? Mas a palavra que ele diz que Daniel, ele era um homem extraordinário e consistente, né? Ele não apenas, querido, jejuava e orava em tempos difíceis, mas ele tinha um compromisso. Era isso, querido, que fazia Daniel ser um homem extraordinário e consistente. Ele tinha consistência, né? Isso, o jejum, querido, levou Daniel a ter compromisso, né? O jejum nos leva, querido, a ter um compromisso diário com o Senhor, né? Então, a sua fidelidade não oscilava conforme a circunstância, né? Isso tem que ser também para mim e para você nos dias de hoje. As circunstâncias desse mundo, que elas não podem fazer a gente oscilar. Ela não pode fazer com que a gente seja como a onda do mar, vai e volta. Não, nós temos que sermos firmes, queridos, nós temos que ser constantes, nós temos que entender que nós precisamos ser fiel, querido, até a morte, como o Senhor Jesus ele fala no livro de Apocalipse. Livro de Apocalipse, o próprio Senhor Jesus ele fala: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa, né, que está reservada, né, para aqueles que permanecerem fiel. Então, querido, ele tinha um compromisso. Daniel ele era um homem compromissado. Isso me faz lembrar uma coisa que o nosso Deus ele fala. Ele fala assim, ó, enquanto você estiver comigo, eu vou estar com você, né? Deus ele nunca nos abandona, mas a verdade é que nós muitas vezes abandonamos Deus. E é por isso que às vezes ele está tão distante, não porque ele se distanciou, mas porque nós nos distanciamos dele. Então, a sua fidelidade, querido, não oscilava, não pode oscilar, como Daniel. A fidelidade de Daniel ela não oscilava conforme a circunstância. Então, quando os inimigos de Daniel tentaram encontrar algo contra ele, perceberam que não havia falhas em Daniel. Daniel ele era um homem correto, né? Ele era íntegro, dedicado, né? E acima de tudo, um homem de oração. Então, querido, que nesse jejum de Daniel, nesse jejum da vitória, você coloque um hábito na tua vida de orar, né? Você começar com 5 minutos, com 10 minutos, mas o importante é você orar e não parar. É você orar, amém? Então, quando os inimigos eles
tentaram contra Daniel, querido, encontrar alguma coisa contra ele, perceberam que não havia falha em Daniel. Ele era íntegro, dedicado e, acima de tudo, um homem de oração. Isso incomodava aqueles que queriam derrotá-lo. O inimigo que não pode suportar ver alguém, né, que mantém uma vida firme com Deus. O inimigo ele não suporta isso. Por isso que ele vai tentar, de todas as maneiras. Ele vai tentar achar falhas, ele vai tentar achar brecha, né? Em Daniel, eles tentaram achar falhas. O inimigo nos dias de hoje, querido, ele tenta achar brechas para entrar na minha vida e entrar na sua vida, né? Então, Daniel, ele era íntegro, dedicado e, acima de tudo, um homem de oração. Isso incomodava aqueles que queriam derrubá-lo. O inimigo não suporta ver alguém que mantém uma vida firme com Deus. E nós precisamos ser firmes. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, diz assim, ó, sede firmes e constante. Sede firmes e constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o seu trabalho no Senhor não é em vão. Então, Daniel, ele sabia disso, querido. E Daniel, ele sabia tanto disso que ele se pôs de joelho a orar. E enquanto ele não recebeu a bênção dele, Daniel, ele não desistiu. Né? Você não pode desistir. Você tem que permanecer firme aos pés do Senhor. Sabe por quê? Porque o Senhor, querido, já nos abençoou com toda a sorte de bênção que há nas regiões celestes. Isso está escrito lá em primeiro livro, capítulo 1 de Efésios, capítulo 3, versículo 3. Então, a gente precisa ser firmes e constantes, queridos, sempre abundante na obra do Senhor. Amém? A consistência de Daniel, querido, o levou à cova dos leões, né? E é uma das coisas que eu e você temos que estar atento. A nossa consistência aqui, da nossa firmeza diante do Senhor, ela vai provocar o inimigo. E o inimigo, ele vai tentar fazer de tudo para nos paralisar. É aonde você que precisa entender que aqueles que vivem para Deus não vai viver que só o mar de rosa. Você tem que saber também que para que você pegue a rosa, sinta o cheiro da rosa, às vezes você vai se furar com um espinho, né? E no caminho que nós estamos com o Senhor, o próprio Senhor Jesus ele fala que o caminho é estreito e apertado, né? E se nós queremos entrar por esse caminho, nós precisamos, querido, nos apertarmos, né? Andarmos no caminho estreito. Deus uma vez me deu o privilégio de ir a Israel e eu andei no túnel de Ezequias. O túnel de Ezequias foi quando ele fez para que as águas passassem, para que o inimigo que estivesse do lado de fora não usufruísse daquela água. Então ele fez um túnel. Sabe, queridos? E nós entramos nesse túnel, andamos nesse túnel muito estreitinho, né? Era tipo assim, ó, batia no meu ombro, um pouquinho mais largo do que os meus ombros. E nós tínhamos que andar dentro desse túnel, né? Andamos não sei quantos quilômetros. Teve gente que nem conseguiu entrar no túnel porque sentia aquela coisa, fobia, né? Esse negócio de fobia, não consegue ficar em lugar fechado. Então, nós andamos nesse túnel de Ezequias. Então, o caminho que Jesus ele fala que é estreito e só vai poder passar você. Esse túnel é a mesma coisa. Nós passamos nesse túnel, queridos, e nós passamos nesse túnel e era bem estreitinho, né? Mas nós passamos. Por quê? Porque não tinha bagagem. Nós estávamos livres, né? E é isso que o Senhor Jesus faz.
Esse caminho pode ser apertado, mas nós estamos livres para podermos ir e vir. Amém? Então, a consistência de Daniel, que levou ele à cova dos leões, mas também levou à vitória. Amém? Você vai ter uma grande vitória nesse jejum, querido, nessa campanha. Você vai ter uma grande vitória. Eu quero profetizar na tua vida que você vai chegar ao seu objetivo, que você vai alcançar a tua vitória em nome de Jesus. Amém? Ele não ajustou a sua fé. Daniel, ele não ajustou a fé para evitar problemas, né? O que quer dizer isso, querido? Que Daniel, ele não ajustou a fé dele. Ele não era como um camaleão, porque o camaleão, quando chega num lugar, ele muda, né? Nós não podemos mudar, querido. Nós temos que ser crentes fiéis. Se somos fiéis na igreja, nós temos que ser fiel na nossa casa, nós temos que ser fiel a Deus no trabalho, na escola, aonde a gente estiver. Então, Daniel, ele não ajustou a fé dele para evitar problemas, querido. Continuou a orar, a confiar e a se submeter à vontade de Deus. É uma coisa muito importante. Nós cristãos temos que nos submeter à palavra do Senhor. A palavra de Deus, ela fala: resista ao diabo e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos, pois, a Deus e resista ao diabo e ele fugirá de vós. Amém? Então, Daniel, ele continuou a orar, confiar e a se submeter à vontade do Senhor. E o resultado? Deus fechou a boca do leão, querido, e o elevou ainda mais. Quando eu e você nos submetemos a Deus, Deus ele nos eleva, Deus ele nos exalta, porque a Bíblia diz, querido, que Deus é quem nos levanta, né? É Deus que nos exalta. Em 1 Pedro, capítulo 5, perdão. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6, a palavra diz assim, ó, se humilhe diante do Senhor. Palavra de Deus. Vamos ler lá, 1 Pedro, capítulo 5, coisa maravilhosa. Amém? Você aí na tua casa, pegue a sua Bíblia, confira comigo a palavra do Senhor. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6 e versículo 7, diz assim, ó. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Deus ele tem cuidado de nós, querido. Lembra? Enquanto você estiver comigo, eu vou estar com você. Enquanto nós estamos com o Senhor ele tem compromisso conosco. Enquanto nós estivermos com Ele, Ele vai estar conosco. Então, nós precisamos que em todo tempo estarmos com o Senhor, porque Deus, Ele quem exalta, é Ele quem levanta, é Ele quem tira, é Ele quem faz o que quer. Deus, o nosso Deus, Ele faz o que quer. Amém? Então, a nossa caminhada com Deus, querido, não deve depender do que sentimos, né? Ou do que está acontecendo ao nosso redor. Foi pregado ontem, né? Mais ou menos isso. Foi pregado mais ou menos isso ontem também, né? A nossa caminhada com Deus não deve depender do que sentimos ou do que está acontecendo ao nosso redor. Uma vida de jejum e oração não é só para momentos de crise, mas para a construção de um relacionamento contínuo com o Senhor. Então, querido, eu quero te desafiar. Se você ainda não entrou nessa campanha, nós estamos ainda no 4º dia. O que você pode fazer? Comece agora, entre nessa campanha, e aí depois você faz mais 4 dias. Você olha as mensagens passadas e faz os seus 21 dias. Né? Se você está começando hoje, dia 8, você vai terminar no que dia? No dia 28, 21 dias de jejum.
Não fique de fora da bênção de Deus, querido, porque o jejum, ele nos, eles nos, ele nos molda para que nós estejamos mais na vontade do Senhor. Amém? Às vezes você vai ouvir alguns barulhinhos aí, é porque estão dando umas batidas aqui no vizinho, tá bom? Mas não esquenta com isso, não, tá bom? Estamos dentro do horário e está dentro do horário do silêncio, né? No horário do silêncio é às 10 horas, mas então você vai ouvir alguns toque, 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 mas não se assuste não, tá bom? Do vizinho aqui do lado. Então, queridos, talvez você esteja enfrentando desafios, né, hoje, mas lembre-se, a sua constância na fé é mais poderosa do que qualquer oposição que possa surgir. Não pare, não se desvie, não pare nem se desvie. Cada dia que desse jejum, Deus está fortalecendo a sua vida, sua fé e seu destino. Agora, crescimento, querido, vem para aqueles que permanecem. Crescimento vem, querido, para aqueles que permanecem. Queridos, pensa numa coisa. Daniel, ele foi para a Babilônia, ele não foi convidado, ele foi cativo, prisioneiro. E se você ler o livro de Daniel, você vai ver que Daniel ele se tornou governador lá. E não somente Daniel, mas quem estava com ele. Sadraque, Mesaque e Abidnego se tornaram homens prósperos, né? Deus levantou esses homens lá na Babilônia. Por quê? Porque eram homens de jejum e de oração. E nós estamos aí, que nesses 21 dias, aonde você vai orar, onde você vai jejuar, né? Comece, querido. Ponha esse hábito na sua vida de ler a palavra e jejuar. Depois que passar os 21 dias, querido, tire pelo menos um dia da semana para que você jejue pela tua vida, pela tua família, pela tua casa, pelos teus negócios. E você vai ver a mão de Deus, querido, ao teu favor. Foi como aconteceu com Daniel. Daniel ele se pôs a orar 21 dias, mas o príncipe da Pérsia se pôs no caminho do anjo mensageiro. E aí Deus enviou reforço para ajudar o anjo, onde ele ficou lá lutando com o príncipe da Pérsia, até que o anjo mensageiro levasse a bênção para Daniel. E não vai ser diferente comigo e com você, porque o nosso Deus ele é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Amém? Então, que Deus ele vai vir ao teu socorro. Seja constante, seja firme, querido, porque Deus quer fazer o extraordinário na tua vida. Amém? Aleluia. Então, talvez você esteja, querido, enfrentando desafios, mas não importa o tamanho do teu desafio. O que você tem que mostrar, querido, o teu desafio é o tamanho do teu Deus, porque esse desafio não é maior do que o teu Deus. Então, para que você possa mostrar o tamanho do teu Deus para esse desafio que você está enfrentando, você precisa que ter intimidade com Ele. Você precisa conhecer Ele. Você precisa mostrar, querido, para o teu desafio, quem é o teu Deus. Então, não pare, não se desvie, permaneça firme, porque os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, como águias subirão e não se cansarão, e muito menos se fatigarão. Amém? Eu quero que aonde você estiver agora, que nós vamos fazer uma oração, eu vou orar aqui e você vai repetir. E eu quero que você, aonde você estiver, aí na tua casa, né? Se você estiver no teu carro, não, né? Mas se você estiver na tua casa, eu quero que você feche os seus olhos, ponha a mão no teu coração e você vai orar assim junto comigo. Essa é a nossa oração do nosso quarto dia desse jejum, né?
Feche seus olhos e depois dessa oração nós vamos ter um momento da oferta, né? Você vai ofertar, dizimar, né? Você vai ajudar a obra do Senhor e depois, no final da oração pelos dizimistas e ofertantes, eu vou dar a bênção apostólica. Mas primeiro eu quero que você repita essa oração assim comigo. Põe a mão no teu coração e diga assim comigo: Pai, renova minhas forças, cura minha mente, meu coração, meu corpo e devolve-me a esperança viva. Eu também intercedo por quem está angustiado e pelo nosso povo, Senhor. Derrama força e esperança sobre o Brasil. Reverte, Senhor, toda situação contrária. Senhor, nós cremos na tua palavra. É o que nós queremos, Pai, nessa noite, e é o que nós te pedimos, em o nome de Jesus. Amém e amém e amém. Amém, queridos? Aleluia. Deus te abençoe, que você tenha, querido, um dia, uma noite abençoada, um resto de noite abençoado, né? Estou me adaptando ainda à primeira live, né? Mas a segunda vai ficar melhor. Amém? Mas eu creio que Deus te visitou nessa noite. Eu creio que essa palavra ela te edificou e ela vai te edificar. Então, mande essa mensagem para alguém que você sabe que está precisando, que está querendo parar, está querendo desistir. Fala para ele, querido, entrar também nessa campanha, né? Nem que ele entrar no quinto dia, e aí depois ele continua, né? Nós vamos terminar no dia 26, mas aí depois ele continua mais 5 dias de jejum e oração. Ele vai fazer e ele pode ver as mensagens que já foram passadas, tá bom? Então, fique firme. Amanhã nós temos nosso culto presencial e online, né? E eu quero que te desafiar a entrar nesses 21 dias e ir até o fim. Nós vamos, querido, fazer 21 dias. Eu quero louvar a Deus por ele ter colocado isso no meu coração, né? O meu desejo é que tenha culto na igreja todo dia. Mas para isso a gente precisa levantar um exército, né? E um dia, quem sabe, se o Senhor permitir, nós vamos ter cultos presenciais todos os dias, né? Então, que você possa, querido, no nome de Jesus, amanhã também estar lá conosco, tá bom? E agora nós vamos fazer o momento da nossa oferta. Você que tem, querido, o seu dízimo, a sua oferta, você vai poder fazer a sua contribuição através da nossa chave Pix, que está aparecendo aí ó, na tela, tá bom? E aí, a bênção também virá sobre a tua vida, em nome de Jesus. Né? Não que você está comprando a bênção do Senhor. Essa oferta, esse dízimo, é para que a casa do Senhor seja mantida. Você está, querido, dando, né, com o coração generoso que você tem. Você está ofertando para que a obra do Senhor não pare na terra. Porque tudo precisa do dinheiro nessa terra, né? A gente precisa pagar a água, a gente precisa pagar a luz, né? E a gente precisa fazer tantas coisas e a gente precisa do dinheiro. Nós não dependemos do dinheiro, dependemos de Deus. É como a palavra de Deus fala, que um precisa do outro. Eu preciso de você para que você colabore com a obra de Deus, ofertando e dizimando, e você precisa de mim para que eu me coloque na brecha para interceder por você. Ok? Então, eu sei que também você pode orar, mas pensa numa coisa. Uma oração é boa, mas duas é muito mais, né? Então, querido, nos ajude, porque sempre eu estou orando, querido, pelos nossos dizimistas e pelos nossos ofertantes. E hoje não vai ser diferente. Quero que você aí curve sua cabeça, né? Vamos fazer a segunda oração, orar pelos dizimistas e ao término dessa oração eu já vou dar a bênção apostólica, esperando você amanhã às 20 horas, lá no Jardim Laura, Rua Cecílio Gomides,
número 170, né? Em frente à Coca-Cola ali. Se você quiser estar assistindo essa live, quiser fazer nos visitar, as portas estarão abertas para você, você é bem-vindo. Amém? Que Deus possa te abençoar ricamente. Oremos pelos nossos dizimistas e ofertantes, em nome de Jesus, né? Pai, no nome de Jesus, eu quero orar agora pelos nossos dizimistas, pelos nossos ofertantes que estão agora, meu Deus, semeando esta semente. Quero rogar ao Senhor, porque o Senhor diz na tua palavra que o Senhor vai abrir as janelas dos céus e vai derramar uma bênção tal sobre a vida do teu povo. Eu quero orar, meu Deus, dizendo ao Senhor, esse povo tem sido fiel a este lugar. Esse povo tem mantido esse lugar, Pai. Por isso eu rogo a Ti, Pai, abençoa eles. Abençoe de uma forma sobrenatural, meu Deus. Assim como o Senhor abençoou Daniel na Babilônia financeiramente. Abençoe, meu Deus, o Teu povo na terra. Em nome de Jesus é o que eu te peço. E desde já te agradeço. Que o Senhor abençoe cada um, Pai, que está assistindo essa live, aqueles que vão assistir também amanhã. Que o teu amor, a graça do teu Filho Jesus e a comunhão do teu Santo Espírito esteja com o teu povo, hoje e sempre. E que todos digam amém. Amém, queridos? Deus te abençoe e até amanhã, em nome de Jesus. Presencial e online para aqueles que não puderem estar lá. Amém? Um abraço grande. Shalom.